Olá, minha gente! Que bom estar com vocês hoje, neste nosso encontro aqui no Fronteiras, né? É exatamente isso, é aqui no nosso podcast que hoje vai ser, eu nem sei como classificar, porque eu não vou fazer entrevista com ninguém, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu preparei e que eu compilei aqui para compartilhar com vocês a respeito de um assunto que eu acho extremamente interessante. Eu, pessoalmente, gosto de estudar, né? Embora não aceite todas as teorias, mas para você aceitar algum dia, você tem que começar estudando, né? Como dizia o nosso grande inspirador Allan Kardec, né? Diante de uma ideia nova, você tem que analisar os prós e os contra. Não adianta analisar somente um lado da coisa, né? Mas eu quero agradecer a vocês por estarem conectados comigo aqui no nosso canal, e prometo que daqui para frente a gente vai trazer coisas bem instigantes. A minha vontade agora é de mexer tanto com vocês que ou vocês se debruçam estudando, ou vocês vão mandar as pedradas para o Robson Pinheiro, que está aqui falando, né? O que para mim não é ruim, né? Porque eu gosto muito, eu brinco com o Marcos muitas vezes, que eu gosto quando as pessoas falam mal, quando xingam, quando brigam, porque é sinal que a coisa incomodou intelectualmente a pessoa. Então atingiu o objetivo, então mexeu lá dentro e a pessoa vai estudar, ou não, a depender do estilo, né, intelectual, digamos assim, se é que tem um estilo, ela vai rejeitar por rejeitar, mas isso incomoda o pensamento. Obriga em algum momento a pessoa parar e pensar, e se for diferente do que eu acredito, do que eu vejo, da forma como eu vejo. Isso já é muito bom. Então, por isso que eu sempre falo assim, que eu incomodo. Hoje eu recebi um convite de uma pessoa para fazer de uma comemoração de um pessoal espiritualista, e eu costumo dizer para o pessoal que há muito tempo eu não gosto de ir fazer palestra dentro de centro espírita, centro espiritualista. Eu gosto de ir num lugar neutro. Então, arranjo um auditório e eu vou no lugar neutro. Porque muita gente que me ouve, que me vê, que estuda os livros, são desigrejados. São pessoas que não gostam mais de frequentar templos, igrejas, centros, nada disso, porque já se fartaram de absurdos ou de falta de conhecimento e vêm buscar, não que me aceitem, mas para mim vêm buscar uma forma diferente de ver as coisas, né? Então, quando eu viajo para algum lugar, o pessoal fala assim, podia falar para nós aqui, mas você tem certeza que você quer que eu vá falar? A primeira condição é, não faço dentro de templos religiosos, eu faço num lugar neutro. Arranje um salão comunitário, uma quadra, a casa de alguém, que seja, e aí eu falo ali, né? Mas aí a pessoa pensa, mas eu queria alguma coisa que comovesse. Eu não falo para comover, eu não falo para a pessoa emocionar, para chorar, eu falo para incomodar. Então, até as reflexões que eu venho trazer aqui hoje, que nós estamos muito habituados com isso aqui na nossa casa, aqui na Clínica Joseph Kleber, são reflexões que poderão incomodar bastante pessoas, ou talvez até aqueles que aceitam as ideias que nós vamos trazer aqui, né, ou que nós vamos promover como reflexão, se assustem porque às vezes não pensaram exatamente desse jeito, mas são ideias, são questionamentos, na verdade, né, para a gente pensar um pouco mais. E é uma coisa que está ocorrendo agora no nosso meio, né? Eu vou partir hoje para início do nosso bate-papo aqui. Eu, Robson Pinheiro, hoje sem a presença do Marcos Leão aqui, que ele, quando ele assustar, eu já estou no ar, né, há algum tempo. Nem falei com ele, nem o convidei direto para a transmissão, porque eu queria ter um tempo aqui com o pessoal, né? Então, eu quero começar com vocês falando de um grande, literalmente grande, visitante. Um visitante que talvez passe despercebido agora, porque nós estamos numa revolução de ideias, de situações no planeta Terra que levantam uma certa fumaça ou fazem
né, um pano de fundo que nos tira a atenção de alguns fatos, porque não dá para todo mundo se conectar mesmo a tudo que está ocorrendo, né? A gente nós não somos robôs, não somos alienígenas e nem somos alienados, né? Então, eu vou falar com vocês, então, inicialmente, e a partir daí a gente vai discutir essas ideias. Eu vou falar do Cometa 3I Atlas, o grande visitante cósmico que se aproxima e já está no nosso sistema solar, né? E que veio de determinada região próxima ao centro galáctico da nossa Via Láctea, em direção à Terra, segundo os estudos até agora realizados pelos cientistas, né? Inicialmente, o pessoal pensava, é cometa, não é cometa, e uma série de teorias, desde teorias da conspiração a teorias com base, com dados científicos, né? Foram, de certa forma, levantados para explicar o comportamento, digamos, eu vou usar um termo, um comportamento anômalo, diferente dos demais cometas que nos visitam, que são advindos, né, do cinturão de asteroides, dentro do próprio sistema solar. Mas esse é diferente, porque ao analisar a trajetória dele, ele vem exatamente num plano do sistema solar que nenhum outro cometa, ou seja, nenhum outro cometa que foi observado sendo realmente e somente um cometa, nenhum fez essa trajetória tão incomum, tão esdrúxula quanto esse 3I Atlas. 3 porque esse nome, porque foi o telescópio, né, a base Atlas lá, né, que fez a primeira detecção deste ser cósmico, desse objeto cósmico, né? E 3 porque é o terceiro objeto reconhecidamente interestelar, né, de outro sistema planetário e não do nosso sistema solar, que nos visita, né? E aí o nome 3I de interestelar barra Atlas, porque foi pelo grande telescópio Atlas que foi detectado em primeira mão, ou pelo menos trazido para nós de maneira mais oficial, né? Então, esse cometa, como eu disse, né, agora a gente já chama de cometa, ele foi interpretado de acordo com a característica que ele trazia, né? Produção de CO2 em grande escala e, de repente, pelo plano que ele vinha na sua órbita de aproximação do nosso sistema, não dava para perceber que ele tinha uma cauda, como todo cometa o tem, mas, ao contrário, ele traz como uma característica que à frente dele tem uma nuvem muito grande, supostamente uma nuvem de poeira cósmica, né, ou de detritos e tudo, que também, segundo os cientistas, não é possível. Nós não temos matéria sólida no espaço intermundos suficientes para formar alguma coisa na dimensão desse cometa, né? Então teria que ter outra explicação científica. E aí notaram que essa nuvem, essa camada de CO2 e de uma série de outras coisas que a gente pretende falar aqui, formava como se fosse um campo à frente deste objeto, que não é comum para um cometa, e daí foi levantada a hipótese, até com bases bem sólidas, de que fosse um objeto artificial, ou seja, produto de uma tecnologia. Seria uma nave espacial, seria uma sonda, seria alguma coisa? Não é algo provado ainda, mas tem grandes indícios de que a existência desse objeto, que agora já está bem próximo de nós, ele se comporta de maneira muitíssimo diferente do que vários outros observados diuturnamente no nosso mundo, que são os visitantes do próprio sistema solar, né? Asteroides, cometas e tudo mais, mas este se comporta de forma diferente, né? Então, eles classificaram como cometa, né, interestelar
devido a uma forma hiperbólica da sua trajetória orbital, que é bem diferente dos outros. Ela não segue a trajetória orbital fechada, né, em torno do Sol, né? E quando a órbita do 3I Atlas é traçada no passado, ou seja, eles pegam a posição atual, o movimento dele traça anteriormente de onde ele vem, fica claro que ele se origina de fora do sistema solar. Então, por isso é um objeto extrasolar, né? E a internet, então, a partir daí, vocês imaginam as teorias, basta vocês vasculharem aí, né? As teorias e especulações sobre a verdadeira natureza do 3I Atlas, né? As pessoas falam desde que é a nave alienígena gigante, né? E aí tem as enormes teorias, cria, inventa ou dizem canalizar, né? E que pode essa nave gigantesca estar visitando o sistema solar, talvez disfarçada ou utilizando a estrutura original de um cometa, esteja ali acoplado de alguma maneira para fazer a visita ao nosso sistema solar. Mas isto é uma coisa que eu quero daqui a pouco discutir com vocês, o que a presença deste visitante cósmico suscita de reflexão em nós, né? Então, ele agora já foi detectado por um observatório no Chile, que ele realmente tem uma cauda, né? Então, aí ele já tem um comportamento que é habitual de um planeta, de um cometa, embora os astrônomos ainda estejam digamos assim, tentando explicar o porquê que esse cometa, especialmente esse, né, 3I Atlas, ele tem uma composição química completamente diferente dos demais, né? Por exemplo, né, o 3I Atlas, além de ter uma produção de CO2, ele tem uma produção de níquel muito grande, mas o níquel ele é geralmente detectado junto com o ferro, numa produção industrial. Ele não é encontrado nesse formato que está envolvendo o 3I Atlas, o que suscita uma pergunta, teorias dos próprios cientistas, né, hipóteses, na verdade, e não somente teorias, né? Será que está ocorrendo alguma produção industrial, tecnológica, que possa exudar ou expelir, né, esse elemento químico em tal quantidade, porque aqui na Terra não é comum encontrar, e nenhum dos cometas anteriores que nos visitaram traziam essa peculiaridade? Então, e aí os próprios cientistas de Harvard que levantaram a hipótese alienígena, se desde a sua trajetória, né, que é um formato totalmente diferente de qualquer outro cometa anterior, até mesmo a quantidade de CO2 que parece envolvê-lo, né, e de certa forma aparentar para quem observa do planeta Terra através do Hubble, né, quer dizer, das imagens que o Hubble no espaço enviou, né, e depois do James Webb, se detecta essa quantidade de CO2 que parece aos cientistas como se fosse aos observadores, tanto amadores quanto os cientistas, né, uma forma de campo, né, de força que envolve o objeto em si. Será que devido a isso eles levantaram a hipótese alienígena, né? Então, em um estudo que foi publicado em julho, né, astrônomos de Harvard propuseram essa hipótese, né? E se o 3I Atlas não foi nem exatamente uma nave espacial em si, mas uma sonda alienígena, se for uma sonda informacional que foi enviada ao nosso sistema solar, ou a vários sistemas solares, por um acaso, pode ser que foi programada para passar aqui, isso leva a crer, pela hipótese levantada pelos cientistas de Harvard, que realmente com esta trajetória, com a precisão da trajetória e os planetas que ele se aproxima e vai se aproximar, não poderia ser uma coisa natural, foi milimetricamente planejado. A grande questão disso tudo é, será que quando os cientistas descobrirem algo mais detalhado, tiverem certas
certezas, tiver estudos avaliados por seus pares, o que vai então estabelecer, né, como uma hipótese científica, será que eles vão permitir que o resultado dessas observações cheguem até nós? Né? Mais ainda, aí de repente eles começam a perceber que o 3 e Atlas está, de alguma forma, eu não vou falar transmitindo, né, seria demais, mas irradiando uma espécie de sinal bem, muitíssimo semelhantes ao sinal WOW, que na década de 30, 35 foram captados pela primeira vez e que vem periodicamente da Terra e por acaso vem para a Terra, né? Por acaso o sinal ou a trajetória do 3 e Atlas vem exatamente do mesmo lugar da galáxia que foi captado essa mensagem e agora estão dizendo, e alguns agora tentando disfarçar o que disseram, mas estão dizendo que o 3 e Atlas está enviando o mesmo sinal WOW que foi captado e que tem sido de tempos em tempos captados aqui da Terra, advindo de uma região do espaço mais próxima ao centro da nossa galáxia. Se realmente ele está irradiando esse sinal, o que está por trás disso? É lógico que quando a gente vai pesquisar, vai estudar, eu me debrucei muito em cima do tema, você tem que eliminar tudo aquilo que não tem uma base mais sólida, né? Que não tem uma visão mais científica. Aliás, essa é uma das coisas que mais me encanta no Espiritismo, não no Espiritismo do movimento espírita, mas no Espiritismo que Kardec trouxe para nós, né? É que Kardec fala que se algum momento ficar provado que a ciência está com a razão em determinado ponto e nós, como espíritas errados, ele fala, admita imediatamente o que a ciência fala. Então, ele chega a esse absurdo da lógica, né? Então, como estudiosos também de Allan Kardec, a gente também tem que eliminar várias teorias aí que estão circulando e nos ater ao estudo mais científico da coisa, mas que suscita em nós perguntas, né? Eu acho que até de natureza filosófica, que eu quero compartilhar essas perguntas com vocês para reflexão. A primeira coisa, né, gente, esse artigo de Harvard foi até classificado como se fosse um artigo mais filosófico, né? Porque ele analisa protocolos de respostas à situação do 3 e Atlas, à existência dele, à visita dele aqui na Terra, né? E levanta algumas evidências que não podem ser ignoradas pela comunidade científica mundial. E aqui eu não estou falando que deve entrar a informação mediúnica canalizada por este ou aquele médium, nem pelo Robson, nem por qualquer um outro que está por aí. Não, nós estamos nos atendo ao fato científico, né? Porque todo objeto de canalização, todo objeto de... como tudo no universo, tem que ser questionado. É isso mesmo? Né? Será que isso não passa pelo imaginário do médium? Que pode ocorrer isso no processo transmediúnico, né? Isso pode ocorrer porque a mensagem vem, a ideia espiritual, passa pelo arcabouço mental, cultural do médium e sai a mensagem. Por isso que é medianímico ou mediúnico, porque tem o médium mais todo o arcabouço psicológico, mental, emocional e as suas crenças, e alguma coisa vai sair na mensagem. Isso é o ruído que toda mensagem tem. Mas estamos deixando de lado nesse momento tudo isso para a gente pensar, então, a respeito dessas questões que suscitam a presença de um viajante cósmico no sistema solar, de tal maneira que a ideia de que seja um objeto criado por uma tecnologia não humana, né, não é uma ideia gerada pelos espiritualistas, mas foi pelos próprios cientistas de Harvard, né, que geraram isso, ou seja, o próprio cientista que estudou inicialmente, depois outros foram agregando estudos, eles que levantaram esta hipótese de ser um objeto
que é interestelar, já está claro pelo estudo da trajetória e de algumas características dele. Mas o fato de ser ou não uma produção de uma tecnologia alienígena, isso foi levantado inicialmente pelos cientistas e não pelos espiritualistas, pelos médiuns, canalizadores, nada disso, né? Depois é que toda essa turma, né, começou a estudar e ver e comparar com o que eles haviam supostamente recebido, ou havíamos recebido supostamente, para ver se casava uma coisa com outra. Mas a ideia original de ser um artefato alienígena parte dos cientistas. E isso é muito curioso, gente. Porque sempre a gente vai ver no meio espiritualista, um médio tal, qual e tudo, trazendo informações, trazendo tudo da vida extrafísica. Isso começou de maneira mais, digamos, mais firme com os próprios estudos de Allan Kardec, né? Que conversava com espíritos, né, que adivinham de outros planetas e afirmava ainda, não, isso é bem impossível, conversar com seres de outros mundos, né? Kardec traz isso muito claro, né? Mas, então, inicialmente era isso, só que desta vez foi o contrário. E aí, quando os médicos falavam, muita gente levantava. Não tem prova científica, isso não passou pela revisão dos pares, isso não passou pelo crivo da lógica, do bom senso, da razão, da intelectualidade científica. E agora, que quem está suscitando isso não são médiuns, não são espiritualistas, são exatamente os homens de ciência, os pesquisadores. E um tanto de gente no mundo que começou a observar através de telescópios e também foram detectados por amadores o próprio objeto. Então, eu acho curioso que agora parece que está invertendo a coisa. A ciência está detectando primeiro e levantando as suas hipóteses, teorias, e depois disso, então, digamos, quando não temos mais, ou quando não temos maiores detalhes dessa evidência científica, ficam todos meio perdidos, aí vem a hipótese espiritualista. Antes era o contrário, vinha a espiritualista e combatia, então, com o suposto raciocínio científico. Mas isso é curioso, e para mim, assim, não é o fato de ser uma nave, uma sonda, um visitante intergaláctico, interestelar, não é isso. É o que me deixa extremamente satisfeito nesse momento ao estudar isso, é saber que os cientistas detectaram e que eles que levantaram a hipótese de ser um visitante de um mundo já desenvolvido, de uma civilização desenvolvida, seja nave ou seja uma sonda, um objeto qualquer, devido às suas características, né? Que eu não vou nem entrar nessas características, porque nós temos bastante gente na internet falando disso, né? Mas não podemos negar de que a visita de um objeto que não tem origem no nosso sistema solar, é um visitante cósmico, literalmente, né? Isso causa um certo impacto psicológico, né, a respeito da verdade cósmica, né, da amplitude da vida e de tudo aquilo que significa vida, né? Mesmo que não seja vida somente material como nós a conhecemos aqui, né? Então, se for confirmado realmente esta origem artificial, porque o objeto está ainda se aproximando, mas assim como eles fizeram com os dois objetos anteriores, tem muita coisa que está preso ali dentro de um círculo muito pequeno por algum motivo que não veio ao público ainda. Tem muita coisa que foi descoberta já e que não veio a público, igual a este também, porque a NASA chegou a censurar algumas imagens do James Webb, aí muita gente fala, não está censurando. Não, não está censurando, gente, apenas proibiu que as pessoas vissem as imagens. Então, alguma coisa há de ter nessas imagens que foram proibidas de levar a público, né? E aí entrou em cena, então, o outro telescópio e outros mais que começaram, né, a vasculhar o céu em direção a 3 Hiátulos, trazendo, então, perspectivas novas, mas ainda tem uma quantidade de imagem e de situações estudadas que o povo não tem acesso, nós não temos acesso.
Então, caso seja confirmado que realmente, no 3 Hiatos, por exemplo, nós temos a configuração que já dizem que é de um cometa, embora a dimensão prevista é mais ou menos do tamanho de Manhattan, por exemplo. Então, ou seja, não é algo tão comum para a dimensão de um planeta, né? Então, já começa aí. E aí, esse visitante com comportamento, né, químico, exalando alguns tipos de componentes que também não são comuns. Então, mas agora, mais recente, eles detectaram que à frente desse objeto, que dizem realmente esse cometa, embora se comporte diferente de tudo que a ciência nossa já detectou antes, à frente dele existe um outro objeto. E este outro objeto, menor do que este, eles dizem que esse tem toda a característica de ser algo artificial. Um objeto menor que vem à frente do cometa, como se, vamos supor, estou fazendo uma suposição para vocês, como se alguém, em determinado lugar do planeta, do espaço, detectou que esse cometa vinha de determinada região e falou, então vamos aproveitar o cometa em si, vamos acoplar uma sonda ou uma nave, ou seja o que for ali, porque a produção desse cometa, tudo que está sendo produzido ali, vai servir de anteparo, de um campo de força para esse objeto artificial. Então, poderão, veja que é uma hipótese, né? Aproveitar a existência do cometa, e agora foi detectado que o que está à frente do cometa realmente tem muito mais características artificiais, né? Então, diante dessa situação, causa um certo impacto. Quer dizer, mesmo entre aqueles que dizem acreditar na vida extraterrestre, e hoje são muitos, né? A confirmação oficial digamos, por um dado científico material, né? Isso pode provocar, né, um verdadeiro, digamos assim, um sacudimento, talvez eu nem diria um colapso existencial, mas sacudir todas as bases de tudo que acontece no mundo, né? Questões sobre fé, sobre ciência, identidade e propósito da vida que ganhariam novas dimensões, uma série de coisas envolve a hora que tivermos, então, um dado que for reconhecidamente, declaradamente científico, e aí não é uma hipótese, não é uma teoria espiritualista, não é uma canalização espiritualista, a própria ciência, tanto se dobrar diante dos fatos, como vem agora questionando muita coisa, mas ao ponto de chegar em algum momento que ela vai ter que compartilhar isso e levar a público abertamente. É lógico que não podemos esperar isso imediatamente, porque com os dados que eles já têm, se tem coisa que está sendo proibida de levar ao público, se tem dados que ainda não foram abertos aos estudiosos do mundo inteiro, então há de ter alguma coisa aí. Não é à toa. Ninguém esconde algo ou proíbe algo se aquilo não tiver uma importância vital para o sistema reinante, seja no país ou no mundo, né? Então, é algo que nos leva a pensar, será que nós estamos diante de uma revolução cognitiva onde o universo deixaria de ser apenas um pano de fundo, né? Como a gente vê até agora, para a nossa existência, né? E aí ele passa a ser um palco compartilhado por diversas inteligências humanas e sobre-humanas ou não humanas. Isso nos leva a pensar seriamente quando a gente analisa a chegada desse habitante cósmico, né? Esse habitante que vem do espaço. Então suscita bastante teorias. Mas uma das coisas que eu gosto de pensar bastante, quando eu penso nesses supostos habitantes, e aí vamos agora para os estudos ligados à espiritualidade. Uma vez que a gente fez uma introdução da questão da descoberta científica e tudo, vamos então por uma visão mais ampla, um pouco mais
ampla do que essa que o cientista está vendo. E eles estão corretos. Não estou aqui contrapondo uma à outra. Eu acho que tem que ter a pesquisa. É isso mesmo que nos dá certezas inamovíveis, ou certeza de que não é assim. É isso que vai nos provar por A mais B e tem peso para, digamos assim, afrontar tudo aquilo que se crê até agora e sacudir as certezas filosóficas, científicas de todo nível. Então precisa ser comprovado, sim, não ficar apenas à base de teorias espirituais. Mas uma vez que existe esse contexto científico e foram cientistas que trouxeram à tona, compensa a gente pensar agora, então, no que a espiritualidade nos leva a raciocinar. Tem uns dados, né, ou perguntas e digressões de Allan Kardec, né, em O Livro dos Espíritos, que eu gosto muito de pensar e que eu aprecio muito a forma como ele fala. A primeira coisa é assim, que vai nos levar a pensar, inclusive, se o Três Yatras for reconhecido ou não, ou ele ou parte dele, como de origem artificial, aí a gente já pensa, se é de origem artificial, alguém o criou, né? Compôs aquilo ali através de tecnologia, isso significa que existem seres pensantes, intelectualmente ativos, né? Que têm uma visão de vida, uma ciência mais elevada do que a nossa, muitíssimo mais elevada, a ponto de fazer viagens cósmicas, interplanetárias, intersolares. Então, como são esses seres? Será que eles têm a mesma característica de nós? Ou nossa? Será que a visão deles a respeito do universo, da vida, do mundo que os cerca, o que eles conhecem, que é muito, né, sendo mesmo dessa origem, nos leva a pensar, é a mesma visão que nós temos? Eles acreditam em Deus do jeito que nós acreditamos? Eles têm maiores conhecimentos ou aprofundaram mais sobre a origem do universo, Big Bang e todas as teorias que os nossos cientistas desenvolveram, mas que hoje já estão sendo questionadas. Eles têm uma visão a respeito do tempo e do espaço na mesma forma que nós aqui na Terra. Será que o raciocínio lógico deles segue a mesma trilha de pensamento lógico da humanidade, do planeta Terra atual? Veja que são algumas coisas que a gente pensa. Mas quando eu leio o que Kardec perguntou e que os espíritos responderam para ele, aí a gente vê a prodigalidade da vida no universo. Isso me encanta muito. Kardec pergunta, na pergunta 55, ele fala assim, são habitados, olha aqui, todos os globos que se movem no espaço? Todos os planetas que giram em torno dos seus sóis, ou planetas que não estão girando em torno do Sol, porque foram detectados planetas, digamos, perdidos no espaço, entre um sistema solar e outro, né? Detectados, então, a matéria escura e possíveis mundos que possam ser estruturados nessa matéria escura. Né? Quando a gente pensa todos os globos, temos que pensar em tudo. E o Espírito da Verdade responde para ele, sim. Quer dizer, são habitados todos os globos. E o homem terreno está longe de ser, como ele supõe, o primeiro em inteligência, em bondade ou em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, a Terra, o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade, fala o Espírito Verdade, julgam que só para eles, Deus criou o universo. Olha que legal isso. Quer dizer, todos os mundos são habitados, segundo eles dizem, né? Olha, mas se todos os mundos são habitados, por que nós não conseguimos ainda entrar em contato com esses mundos e seus habitantes? E aí, ainda assim, Kardec desenvolve o pensamento do Espírito Verdade de uma maneira brilhante, né? Sobre a visão da variedade de formas de vida no universo, segundo essa visão que Kardec tinha, né? E que e pode e deve ser diferente
estilo, do grau de densidade material da Terra, do estilo de vida que nós consideramos humano, e de repente, aqui é digressão minha, será que somos tão humanos quanto nós nos referimos a nós próprios? Qual que é o sentido de humanidade? É um sentido muito amplo. Quando a gente pensa assim, será que eles têm o formato humano? Mas e se for totalmente diferente? Em 1868, né, o livro A Gênese de Kardec já alertava, né, para que não visse em cada sol sistemas planetários exatamente iguais aos nossos, em termos de leis físicas e tudo mais, né? Porque em outros mundos existem muito mais do que os 3 reinos que a gente até então considerava aqui na Terra, né? O mineral, o vegetal e o animal. Ele falava assim, não, existe muito mais variedade de reinos. Então a Terra, nesse contexto, não é de forma alguma, a Terra não é o planeta, digamos assim, principal do universo, não é a base do universo, não é a Terra o planeta padrão, não é o estilo de vida humano da Terra o padrão do universo. Muito pelo contrário. Analisando as ações, atitudes dos humanos da Terra como civilização, nós diríamos que nós estamos fugindo ao conceito de humanidade, né? E Kardec fala que assim como o rosto de nenhum homem é igual ao do outro, então da mesma forma são diversas as civilizações espalhadas pelo espaço. Não vão obedecer às mesmas leis, ao mesmo formato físico e à mesma forma de existência. E às vezes pode nos surpreender, gente, e surpreender inclusive as pessoas espiritualistas e médiuns. Não sei se vocês... Olha, eu estou levantando uma polêmica aqui, né? Problematizando a coisa. Porque alguns médiuns falam, por exemplo, vamos detectar que eu tenho um mentor que é pleiadiano. Aí ele descreve como? Alto, loiro, com peles claras, aquele ser musculoso, bonito. Aí eu fico me imaginando aqui na minha pequenez como médium, minha pequenez como estudioso. Será que esta aparência linda, maravilhosa que muitos descrevem, isso não é fruto do desejo que está dentro da pessoa? E que é projetado na hora da sua percepção? Porque na hora que você entra em transe, todo o conteúdo seu, através do transe, vem à tona. Tudo aquilo, conteúdo psicológico, todo o seu conhecimento, tudo que você já estudou, já leu, aquilo fica latente e os espíritos fazem uso disto de uma maneira ou de outra para comporem, então, um quadro e apresentar uma imagem próxima da realidade. Aí quando eu vejo assim, poxa, eles copiam o tipo humano europeu, muitos médiuns, né? Porque a pessoa é alta, dos olhos azuis, a pele clara, cabelos loiros caindo aqui assim, vestidos esvoaçantes, alguma coisa. Eu falei assim, será isso mesmo? A interpretação mediúnica corresponde à verdade? E podemos ter uma decepção muito grande. E ontem eu até comentava aqui, aliás, eu comentei ontem, no estudo dos sensitivos, com o grupo que faz tarefas extrafísicas comigo, né? Eu dei uma introdução ao estudo, né? Que muitos médios chegam e falam assim, vou trazer para o âmbito mais comum mediúnico, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Às vezes o médium fala assim, meu caboclo está aqui com um penacho maravilhoso, em todas as cores do arco-íris, brilhando, prateado, dourado, colorido, tal. Quando o médium termina de descrever as roupagens do espírito, eu falo assim, peraí, esse caboclo é gay? Porque com tanta cor, tanto brilho, tanta coisa assim, que você está descrevendo, uma vez uma pessoa até, uma pessoa que eu admiro muito, né? E aí começou a descrever para mim o caboclo, e de repente estava descrevendo um caboclo brasileiro, um índio brasileiro, que eu acompanhava, porém, todo fantasiado com a imaginação do médium, como se fosse uma coisa tudo. E ao lado estava aquele índio com beiço grande, aqui, olhando e fazendo assim.
como se não aprovasse a descrição dele. Meio barrigudo, esquisito, rosto um pouco estranho. Cara de um índio, ou de um indígena, melhor dizendo, né? De um indígena, me perdoem aí pelo erro de expressão, tá? A cara de um indígena daqueles que viveram no mato, que viveram tudo longe da chamada civilização. Mas o médium descrevia de maneira totalmente diferente. Eu passo a mesma coisa para o caso do alienígena. Bom, às vezes ele está percebendo realmente o ser advindo dessa constelação, desse sistema planetário, dessa galáxia. Mas eu questiono, será que eles estão aí com esta aparência que o médium está descrevendo? Ou isto é o conteúdo anímico do médium que, ao interpretar, ao entrar em transe, descreve o espírito segundo os seus padrões? O padrão de beleza, você vê no Brasil, desde o Brasil colônia, assim, era o tipo europeu, de olho azul, né? Aquele cara bonito, aquela mulher maravilhosa e tudo, e tanto que as imagens dos santos feitos pelos artistas europeus sempre obedecem esse padrão de olho azul, tudo branco, quando a maior parte era negro, era mulato, moreno e tudo mais. Vocês vejam até hoje, até mesmo quando a gente avalia assim, a foto que foi trabalhada e tudo ao longo do tempo de Bezerra de Menezes. Um homem quase branco, com aqueles olhos clarinhos e tudo, aquele bom velhinho, muito bonito. A personalidade de Bezerra de Menezes é extraordinária, mas será que ele era daquela cor mesmo ou era mais mulato? Porque de onde ele vinha, do sol do Nordeste e tudo mais, embora mudou-se para Rio de Janeiro, que também tem o sol, será que isso acentuou a sua pele, digamos assim, ou fez o contrário? Descascou ele, ficou branquinho e tudo, igual alguns lugares têm. Não são todos, felizmente. Então, às vezes, o médium interpreta aquilo que vê, e aí eu questiono se esses seres do espaço, com tal beleza parecida, próxima da humanidade da Terra, realmente são assim. A gente pode ter, digamos assim, sérias decepções, caso eles resolvam se mostrar em algum momento. Veja que eu estou suscitando isso, né? Será que realmente eu vou encontrá-los nessa beleza que eu descrevo? E se não for assim? E se não for assim? Eles não forem, por exemplo, não adotarem os padrões de beleza da Terra. Porque aí você vai ter uma decepção. Por exemplo, essa semana mesmo eu vi alguma reportagem sobre o padrão de beleza de uma determinada tribo na África, em que a pessoa tinha que ser extremamente gorda. Os homens, extremamente gordos, aliás, mais com barriga grande demais, era considerado o homem mais belo da região. Mas estamos dentro do planeta Terra, então o padrão de beleza muda de um lugar para outro. De acordo com a cultura, com a visão, com uma série de coisas, tem determinado padrão de beleza. Quando você analisa, por exemplo, os pintores do século XVIII, XIX, até um pouco antes também, você vê que eles sempre pintavam as mulheres mais gordinhas, aquela foto do nu artístico, né? Com aquela barriguinha, né? Um pouquinho mais acima do peso, como padrão de beleza. E hoje mudou esse padrão, e agora está invertendo mais ainda, nós estamos no meio de outra mudança, né? Então, quando a gente pensar nos seres do espaço, é menos fisicamente do que a característica intelectual, talvez até a moral, ética. Será que é uma ética mais ampla, diferente? A suposta moral nossa, será que existe com eles? Isso é algo que compensa a visita de um artefato cósmico, nos suscita essas perguntas, né? E aí tem outras perguntas também, umas possíveis reflexões que podemos fazer, né? Então vamos imaginar com máxima de clareza possível, com o máximo de acreditar mesmo que as coisas são desta forma como se diz para nós, em mensagens, na realidade espiritual por trás dos seres
materiais e da tecnologia material que vem para cá, né? Que é a grande pergunta, o que é que motivaria um ser de outros planetas distantes, de uma distância inconcebível para a nossa tecnologia de vencer, o que é que motivaria eles virem aqui para a Terra? Estou falando de motivos reais, genuínos, e não imaginários, não são teorias da minha imaginação. Eu fico imaginando isso, o que os motivaria a vir para a Terra? Se o cara é desenvolvido a tal ponto, a civilização, ela existindo ainda ou não, porque tem outros fatores ligados, outras perguntas, né? Questionamentos ligados a isso. Mas se essa civilização tem um desenvolvimento tecnológico tão grande, a ponto de utilizarem combustíveis totalmente diferentes dos nossos, desenvolvimento de propulsores que possam impulsionar suas naves em velocidades superiores, super mais avançadas, superiores à nossa, tudo que a gente já conseguiu, vazar a escuridão do espaço, rasgar o espaço cósmico, nós não sabemos quanto, comparando, né, que o tempo, a percepção de tempo seja a mesma, não sabemos quantos milhares de anos para fazer isso. O que pode representar para eles uma semana, o que pode representar para nós milhares de anos, porque o tempo está restrito dentro de cada planeta. Né? Pois é, um ano na Terra é totalmente diferente de um ano em Marte, que é diferente de um ano em Júpiter. Um dia na Terra tem 24 horas, mas tem diferenças em Marte, tem em Júpiter, tem em Urano, Saturno e há de ter em outros planetas com outras configurações. Então não podemos pensar que o tempo é o mesmo. Mas se ele tem uma tecnologia que o traz da vastidão do espaço para visitar a Terra, né? Esse cara há de ser extremamente, essa civilização, esses seres extremamente superiores a tudo que nós já desenvolvemos e concebemos para o maior gênio científico da humanidade. Assim que um cientista nosso do mais alto gabarito pode conhecer bem menos do que uma criança nesse planeta conhece. Uma criança que está iniciando os seus estudos nesse planeta. Isso é uma realidade que tem que ser levada em conta. Né? E baseado nisso, a pergunta que eu falei inicialmente, né, que motivação? Será que eles vêm simplesmente por pesquisa científica? E a pesquisa científica tem vários métodos e vários objetivos. Mas e se eles agirem conosco nesta pesquisa científica do mesmo jeito que nós agimos nas nossas pesquisas científicas testando em animais? Mas a gente é ser inteligente. Nós somos, digamos assim, o top do top da galáxia. Nós não somos nem o top do planeta Terra, quanto mais do Sistema Solar e muito menos da galáxia. São dimensões estratosféricas, não conseguimos imaginar essa dimensão. Mas se o cara pode fazer isso, e nós estamos longe de fazer isso no nosso próprio planeta, gente, alguma coisa a gente pode esperar desse impacto, desse encontro de civilizações com tecnologia, conhecimento, visão de mundo, de vida totalmente diferente da nossa. E pode ser que, para nossa interpretação, esses caras sejam do mal. Mas que pela visão de vida deles, não. Eu estou fazendo uma pesquisa científica porque eu necessito de respostas. Por exemplo, veja bem, que é uma das coisas que eu fico pensando. Se determinada civilização chegar a um ponto, ao auge do seu conhecimento, e talvez pelo desenvolvimento tecnológico, industrial, ele vai destruindo a atmosfera, a biosfera de todo o seu povo, e o mundo deles, por algum motivo ligado a isto, ele perde a capacidade de sustentar a vida, como estava ocorrendo em Nibiru, né, segundo os relatos de Zecharia Sitchin, de Ângelo Inácio e de outras consciências extrafísicas, se ele consegue destruir a sua atmosfera, seja por guerra, seja pelo uso indevido, ou talvez não tinha outro jeito de fazer em determinado período de sua história, o uso de recursos do próprio planeta e que vai exaurindo o planeta, como nós estamos fazendo com a Terra. E aí eles são obrigados, então, a sair do seu mundo para pesquisar outros planetas na Via Láctea, onde eles estão localizados também,
né? E nesta pesquisa eles saem pelo espaço e de repente encontram na vastidão do espaço uma sonda do planeta Terra que foi enviada para o espaço lá pela década de 1970 com endereço cósmico. Olha, é assim a humanidade, o homem tem esse formato, nós somos tridimensionais, o planeta Terra é o terceiro planeta a contar da sua estrela, tudo. Aí temos uma lua, em torno da Terra, aí temos tantos mundos em torno do nosso planeta. Nós ficamos localizados aqui próximo à constelação de Hércules, entrando já no que nós chamamos aqui de constelação, e todo o mapa, e de repente eles encontram isto. Fala, poxa, nós achamos um mundo que aparentemente tem vida porque tem uma mensagem aqui falando, dando o endereço cósmico. E alguns cientistas já falaram do perigo que nós corremos na vastidão de um universo que você não conhece quem está ali. Você manda um sinal cósmico falando, olha, eu moro aqui. Olha o endereço meu. E você não sabe se esta civilização tem os mesmos conceitos éticos, morais e tudo mais. Porque se tiver também, a gente está na água. O que a gente faz na Terra, aí de nós. Imagina se os outros chegariam aqui. No mesmo formato que o europeu chegou nas Américas e que encontrou os índios aqui. E o que eles fizeram? Porque era a única forma que tinha na época. A gente não pode nem julgá-los pelos valores de hoje. Algo que ocorreu há 300, 500 anos, seja lá o que for, não pode ser, são valores diferentes, visão de mundo diferente, são pessoas diferentes. Mas se chegarem aqui à semelhança dos europeus, nós seremos os índios. E poderemos ser dizimados, nem sempre, talvez, eles pensando que estão dizimando a gente. Não, mas e se forem cientistas que vêm aqui e trazer uma bactéria, um vírus que a gente não está habituado, como os europeus vieram, trouxeram a gripe, e dizimou um tanto de indígenas, de seres que viviam aqui nas Américas, e se eles trazem um tipo de vírus que o corpo deles está habituado, porque se adaptou ao longo dos milênios, séculos e tudo, mas que é 100%, 1000% diferente de tudo que nós resistiríamos. E se forem cientistas que têm uma visão de ciência, por mais avançada que seja, diferente da nossa visão. Não são coisas, gente, eu me paro pensando nisso, né? Então, essa tentativa de contato, que é outra realidade. Será que eles vêm para cá para nos contatar pura e simplesmente sem motivo? Se realmente, tanto essa sonda, suposta sonda, como esse cometa, se trazer em seu bojo, incrustado ali, uma outra realidade, se for um objeto artificial que está ali, envolvido por um objeto natural, aproveitando essa carcaça de um objeto natural para nos visitar, será que eles vêm aqui à toa? Vir por vir? Existe uma motivação. E se não for puramente científica, né? E a outra hipótese, né, que eu falei de terem destruído o seu mundo natal, é uma hipótese, por algum motivo, em algum momento, seja de guerra entre planetas, entre sistemas de poder, entre impérios que nós não conhecemos, né? Por algum motivo tenham destruído esse planeta deles, então eles estão buscando recursos naturais e, de repente, quem sabe, os recursos naturais que ainda existem na Terra pode servir a eles para a sobrevivência do seu povo. Como cientistas, eles virão aqui pesquisar. Mas e se ainda ocorrer outra coisa? Olha como a presença do Três Yatras suscita tudo isso em nós. Se ainda ocorrer outra situação, chegamos próximos da Terra, vamos pesquisar os planetas, como, por exemplo, vai passar perto de Marte, esteve perto de Júpiter, está agora atrás do Sol, né? Foi detectado agora como se tivesse um objeto à frente deles, né? Sugando energia do Sol, se abastecendo, talvez, com plasma solar. Né? E aí, eles detectam que, sim, a Terra tem recursos naturais imensos, porém está sendo destruído por essa espécie que está dominando agora a Terra.
que a espécie humana. Pergunta: e se para preservar o bioma terrestre, eles resolverem exterminar o ser humano? É um absurdo, mas é factível de ser pensado. Se eles detectarem que nós, ou aquilo que nós chamamos a nossa humanidade, é o câncer que está destruindo a Terra. Às vezes eles não vão fazer semelhante aos filmes de Hollywood, que tem uma interferência brusca, fenomenal, brutal na história terrestre, mas eles podem fazer de outra forma. Mesmo assim, daqui a pouco eu falo dessa forma. E se for esse visitante para pesquisar se aí nesse mundo, ou nos mundos ali, em torno deste sistema solar, deste Sol, da categoria do nosso, eles podem fazer uma expansão do seu império, do seu reino, da sua federação, de seja lá o que for. O povo adora o nome Federação Galáctica, né? E aí eles querem expandir os seus domínios. Como fazer isso? Procurando um novo domicílio cósmico para a sua civilização ou agregando essa suposta civilização, planeta e mundo, conforme a gente queira se referir à Terra, agregando isso ao sistema de domínio já existente deles. E se for isto? Quando a gente pensa nesse sentido, aí temos que pensar nas alternativas cósmicas de um visitante, um suposto visitante interestelar. Então vejam que tem muita coisa que suscita um pensamento investigativo. A hipótese que seja, mas a gente precisa pensar nisso. Porque as coisas não são do jeito que eu penso, que eu julgo, não. Então veja que tem umas situações, né, que a gente não pensa no dia a dia. Então, veja bem, eles vão estudar se esse planeta tem um sistema de vida, um bioma compatível com os corpos físicos deles, caso sejam na mesma estrutura física tridimensional que a nossa e do mesmo grau de materialidade e de densidade vibratória das moléculas dos corpos terrestres. Se for compatível com isso, então eles vão pesquisar. Será que é compatível? Mas vocês acham que eles vão vir de uma vez e abordar a Terra? Qualquer que seja o motivo? Se é uma civilização mais avançada, como realmente supomos diante de uma tecnologia capaz de cruzar o espaço intermundos, quem sabe até galáxias, mas vamos ficar só entre sistemas planetários, né? Então, para eles se ocuparem aqui, eles não vão chegar imediatamente arrebentando e invadindo igual nos filmes de Hollywood, com aqueles monstros e tudo mais. Não. Eles podem enviar mensagens, podem sondar psiquicamente primeiro. Então, é mais inteligente da parte deles do que chegar destruindo tudo. Então, vamos enviar, então, sinais psíquicos e vamos ver se o habitante daquele planeta é capaz de captar nosso sinal psíquico. E uma vez captando esse sinal psíquico, o que ele vai interpretar? Porque toda interpretação passa pela cultura nossa. Ainda voltando ao exemplo que eu falei do caboclo que o médium descreveu, isso vale, independente da natureza do ser existencial, vale para todos os casos de contatos extrafísicos. Muitas vezes o médium, de acordo com a sua cultura, por exemplo, o médium bandista vai perceber um espírito naturalmente, envolvido numa luz, num caboclo com seus penachos dourados e tudo mais, o que não está errado. A cultura dele o leva a interpretar assim. Embora o espírito não vista essa roupagem, o espírito não se comporte dessa forma, de jeito nenhum, mas para o espírito pouco importa essa configuração mental e psicológica que o médium dá. O que importa é fazer o trabalho deles. E às vezes a gente percebe isso desdobrado, quando eu tive a oportunidade, principalmente de psicografar o livro antes que os tambores toquem,
em que Ângelo Inácio e alguns nomes bem importantes da Umbanda que ajudaram Ângelo Inácio, me desdobraram para levar em alguns centros. E de repente nós chegamos numa gira de boiadeiros, muito interessante, dentro de um centro de Umbanda, muito sério até. E aí estava o espírito de boiadeiro, sem chapéu, sem guiada, sem laço, sem absolutamente nada disso. Um ser humano, tradicionalmente, como qualquer um de nós. Porém, o médium estava vestido, todo de branco, mas ao mesmo tempo tinha um cinturão passado aqui de lado, uma peixeira do outro, segurando uma guiada na mão, um laço enrolado aqui de lado, e ele dava piruetas dentro do terreiro, e o boiadeiro em si, o espírito que manifestava como boiadeiro, parado, tranquilo ali, esperando o médium terminar a teatralidade que era necessária para aquele ambiente, para as pessoas acreditarem, e ele quieto ali. Quando o médium se aquietou num canto, ele veio dar a mensagem dele. E depois ele se afastou, e foi aí que eu tive a oportunidade de perguntar ao espírito, assim, poxa, mas aquilo ali não é você? Pois não, o médium me percebeu, mas ele traduziu a minha presença. Ele realmente me percebe. Ele realmente está num processo de semitranse, ou semiconsciência, mas ele traduz de acordo com o seu arcabouço cultural, psicológico e com as suas crenças. Não me atrapalhe em nada, eu vou fazer meu trabalho. Mas isto aí, eu não tenho necessidade. Me veja aqui como eu estou. Se eu estou vestido desse formato. Não, não está. Então, quando um ser do espaço inteligente vem para cá, provavelmente ele vai mandar essas mensagens psíquicas e falar assim, eu quero ver como que vai ser a interpretação dessas pessoas. Que tem alguma coisa que se assemelha a uma paranormalidade, a uma mediunidade, e vamos ver as percepções. Daí a pouco eles vão optar. Bom, então já que nós testamos, sabemos que na multidão de gente que conseguiu captar alguma coisa, nós vamos tirar 3, 4, talvez um 6, que realmente nos captam de uma maneira mais coerente, sem todas as fantasias envolvidas no processo anímico, mediúnico. Então, vamos investir em outra área. Vamos começar a mandar sinais para que os cientistas também captem. Ideias para os artistas começarem a preparar a população, escrevendo livros, fazendo filmes, com esse contexto de visitas de seres do espaço. Uma vez feito isso, o povo já vai habituando com a ideia da nossa proximidade. Então vamos agora mandar sondas. Sondas espaciais igual nós mandamos para Marte. Mandamos para Vênus, tem um entorno de Saturno, que captou ali, mandamos os telescópios espaciais. Então vamos enviar sondas e começam a aparecer artefatos na Terra, que a gente não sabe dizer de onde que eles procedem. Vamos tentar construir através de, vou usar o nome que nós usamos no planeta Terra, de robôs, algumas bases dentro dos oceanos, que é o lugar menos explorado do planeta, nas regiões mais profundas dos oceanos, porque com a tecnologia deles eles são capazes de fazer isso. E a depender da procedência, se eles vierem de um mundo que não tem matéria sólida, que não tem terra, não é um mundo rochoso, mas é um mundo só aquático, melhor ainda para eles sobreviverem. Embora a água possa ter componentes ligeiramente diferentes ou profundamente diferentes da nossa água aqui, mas com a tecnologia deles eles conseguem trabalhar isso. Então vamos construindo bases aqui em alguns recantos mais difíceis de acesso, como nas Cordilheiras dos Andes, em alguma altitude do Himalaia, ou quem sabe no interior do satélite deles, da Lua, e vamos mandando sondas para observar, que vem à frente. Preparou o mundo, atiçou todo o povo espiritualista, todo o povo que é a parcela da população que é incrédula através de filmes, de produções cinematográficas e tudo mais. Aí vamos então atiçar a curiosidade dos cientistas e mandar algumas sondas para eles detectarem, alguns sinais para eles detectarem.
vai se transformando em algo familiar, então agora sim nós podemos nos aproximar. E isso é interessante notar, porque isso vai muito de acordo com o grau de civilização, de civilidade, que é o comportamento civilizado desses seres, e até mesmo uma visão. Será que o comportamento civilizado deles tem a ver com aquilo que nós concebemos na Terra? Ou a gente pode se assustar com isso, né? Com a forma deles se comportarem? Porque há de ser completamente diferente. Tudo que nós médiuns, que os outros que são pesquisadores, estudiosos, cientistas, hão de pensar. Pode ser totalmente diferente. E pode não ter toda essa parafernália que é envolvida na ideia de ser extraterrestre. De toda forma, é bom a gente pensar, e a partir de hoje eu vou ter algumas questões que eu quero desenvolver com vocês, a partir então da presença do 3 Yatras em nosso sistema solar. Eu quero levá-los a raciocinar, a questionar, a pesquisar. Não estou falando que é isto ou que é aquilo. Estou levantando então esta hipótese de nós juntos adentrarmos esse edifício dessa visão espiritual e científica, né, a respeito do universo e da vida. Lembrando que o Joseph Gleber fala na introdução do livro Além da Matéria, ele fala o seguinte para nós que somos espiritualistas, ele diz: não se faz ciência espírita acreditando sempre nos espíritos. Ciência, em qualquer âmbito, se faz questionando. E aí tem uma hora que ele fala assim: permita-se a você, leitor, me questionar como consciência extrafísica. Permita-se questionar o instrumento mediúnico que eu estou utilizando. Permita-se questionar as verdades supostamente estabelecidas, porque esse é o espírito científico. Questionar é perguntar, elaborar perguntas inteligentes para que possam ser respondidas de maneira inteligente. E esse é o meu papel aqui no nosso podcast, e a partir de aqui eu vou trazer situações como estas para você analisar, para você pensar, tá bom? Quero lembrar vocês, né, aqueles que estão sintonizados conosco no nosso podcast, Fronteiras, que agorinha mesmo, aqui à frente, de 3 a 5 de outubro, nós teremos o encontro dos Guardiões da Humanidade em Lisboa, dos Guardiões da Europa, né? Então, veja bem, teremos esse encontro lá e vocês poderão se informar melhor através do que a gente vai divulgar aqui para vocês, né? Nós vamos ter aqui um QR Code ou alguma coisa aqui para vocês acessarem e ter maiores informações, né? Olha só, o pessoal de lá eu acho que não recebeu ainda a presença de Leonardo Müller e do Marcos Leão, que estarão lá em Lisboa também nesse encontro fantástico de Guardiões do Colegiado Europeu. Então, acessem aí e vejam o que nós estamos preparando para vocês. E na próxima semana teremos um novo encontro aqui para a gente falar do desdobramento a respeito dessas pesquisas do 3 Yatras e tudo que isso pode trazer para nós, revolucionando o pensamento e o conhecimento humano. Um grande beijo e até a próxima semana para todos vocês.